Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre stress e ansiedade e vamos desconstruir aqui estes dois conceitos, ajudar-te a compreender quais podem ser as causas do stress e da ansiedade na tua vida, não é? Porque todos nós experienciamos stress e ansiedade na nossa vida, ao longo da nossa vida, e depois ajudar-te a usar o stress e a ansiedade a teu favor, diminuires a intensidade dele para conseguir teres mais qualidade de vida e te sentires melhor no teu dia-a-dia. Estás pronta? Pronto. Bem-vindos. Bem, Susana, então diz-nos lá, por favor, o que é que consiste o stress e a ansiedade em termos de conceitos para as pessoas compreenderem, por favor. Então, stress é uma resposta a algo que nós consideramos uma agressão à nossa sobrevivência, à nossa integridade. Okay. Muitas vezes nós achamos que todo o stress é mau, já me estou aqui a adiantar um bocadinho nos conceitos, mas porque faz sentido desconstruir já isto, não é? O stress faz parte da nossa vida e não necessariamente ele é mau. Há aqui um problema quando nós vivemos num estado de stress crónico, ou seja, quando o nosso corpo, quando o nosso organismo vive em constante sensação de ameaça. E por isso é quase como se nós nunca conseguíssemos relaxar, e isto tem efeitos não só a nível psicológico, não é? A nível emocional, mas também a nível físico, a nível fisiológico, a nível bioquímico. Porque lá está, eu apercebo-me de uma ameaça e no meu organismo há uma cascata de reações que me faz sentir o coração a bater mais forte, que me faz ter uma atitude ou de fuga, ou de luta, ou de paralisia, que são as respostas do nosso sistema às ameaças que existem à nossa volta, e tudo isso é feito para ser algo a curto prazo. Há uma hipervigilância constante do nosso organismo. Quando há ali um stress crónico, não é? Quando há ali um stress mais constante, efetivamente nós ficamos num estado de hipervigilância e podemos ficar numa destas três respostas ou ir oscilando entre elas ao longo do nosso dia-a-dia, não é? Ou seja, estamos num estado constante de luta, por exemplo, ou seja, qualquer coisinha mínima nós explodimos, nós atacamos, porque estamos nesse estado de luta, é a nossa defesa naquele momento, em reação ao stress que nós estamos a sentir. Ou podemos estar ali num estado de fuga, em que nós fugimos das situações, fugimos do confronto, tentamos também anestesiar-nos com outras, com redes sociais, com comida, com drogas, com álcool, não é? Estamos ali naquele estado de fuga da realidade, de fugir ao stress, de fugir àquela ameaça, ou o estado de paralisia em que nós quase nos dissociamos ali da realidade, ficamos mais apáticos, quase que vivemos ali num mundo meio paralelo em que estamos, mas não estamos. Aquelas pessoas que estão aqui, mas não estão. Ok, é engraçado como nós temos este tipo de atitudes e vem tudo de uma resposta a algo que está por trás. Sim, e essa resposta tem uma razão de ser, não é? Porque nós temos uma carga genética e uma carga de evolução que vem do tempo em que nós éramos homens primitivos e mulheres primitivas. E essas respostas eram fundamentais para a nossa sobrevivência, ou seja, vinha uma tempestade, nós tínhamos que conseguir responder, estávamos sem comida, nós tínhamos que ter estes mecanismos no nosso organismo para conseguir encontrar formas de sobreviver. Vinha um leão, vinha um fogo, e o nosso organismo desperta estas respostas bioquímicas para nos possibilitar formas de sobreviver. E às vezes a única alternativa, como os animais fazem também, é fingir de morto. Eu vou fingir de morto, que é a paralisia, para ver se este animal, por exemplo, acha que eu estou morto e não... Exatamente. Então, tudo isto tem uma razão de ser. O problema é que nós evoluímos imenso, o nosso cérebro evoluiu imenso, o nosso sistema evoluiu imenso, só que uma ameaça, que antigamente era uma ameaça realmente de vida ou de morte, hoje em dia, na maior parte das vezes, não é. Ou seja, sei lá, nós vemos uma notícia. As notícias podem e muitas vezes despertam esta reação no nosso organismo. Só que isto não é uma ameaça de vida ou morte iminente, mas o nosso sistema interpreta como tal. E por isso muitas vezes nós, por estarmos sujeitos a muitos fatores que nos causam esse stress, vivemos num estado de stress constante. Nós depois é que temos que ter o discernimento de começar a filtrar aquilo que fazemos e aquilo que vemos para não nos expormos tanto a situações que causam essa resposta no nosso organismo. E a ansiedade acaba por estar aqui também bastante relacionada com o stress, não é? Tem também aqui uma componente
porque pode ser a ansiedade em relação a uma questão que está a acontecer agora, não é? Eu estou ansiosa porque vou ter uma apresentação daqui a uns tempos, isso causa-me stress, causa-me reações no meu organismo, causa-me alteração da respiração, causa-me dores de barriga, causa-me, sei lá, boca seca, as mãos transpiradas, não é? Quem nunca já passou por isso, tudo isso que a ansiedade me provoca. Claro, depois podemos falar, e não é que o foco falar de transtornos de ansiedade, que já são questões mais profundas, nós estamos aqui falando da ansiedade que qualquer um de nós experiencia no nosso dia-a-dia, porque a ansiedade tem vários espectros e temos níveis de ansiedade que podem limitar muito a vida das pessoas, sim, não é? claro. A questão dos próprios ataques de pânico é uma ansiedade levada ao extremo, em que depois nós somos controlados pela resposta do nosso organismo, nós já não conseguimos assumir o controlo e parar aquele mecanismo que está ali a acontecer, não é? E são respostas mais extremas. Depois também podemos ter algumas respostas que o nosso corpo nos traz, que geram as sensações de ansiedade, que têm a ver com situações do passado, ou seja, há um especialista que fala de ansiedade e que ele diz que existe gestão da ansiedade e o tratamento e o controle da ansiedade do pescoço para cima e do pescoço para baixo, e que a maior parte das intervenções são do pescoço para cima, ou seja, terapias cognitivas, toda esta ressignificação mental. Mas ele também diz, e cada vez há mais base de estudos científicos que mostram que há determinadas emoções, determinados gatilhos que ficam gravados no nosso corpo e que às vezes não aconteceu nada e de repente eu começo a sentir ansiedade. E tem a ver, ou eu não estou a pensar em nada propriamente. Mas é uma memória de movimentos, por exemplo? Mas é uma memória física, é quase como aquilo ficasse alojado no nosso corpo, e às vezes eu estou numa situação que aparentemente não me causa ansiedade, mas eu tenho ali aquela memória corporal que o corpo sente, não, isto é um alarme, não é? Eu vou acender o alarme porque esta situação foi prejudicial no passado e então eu tenho que desencadear esta resposta no corpo desta pessoa, não é? Para ela se proteger. E por isso é que agora se fala de terapia somática, de breathwork, ou seja, trabalho de respiração, trabalho mais corporal, porque muitas vezes a pessoa cognitivamente já consegue desconstruir, mas mesmo assim continua a ter sintomas de ansiedade e não consegue compreender porquê, não é? Porque na cabeça dela já está tudo mais organizado, já fez uma retrospectiva do passado, já trabalhou ali traumas, mas o corpo também tem memória emocional. E é uma área que é preciso cada vez mais investir, seja na parte da psicologia, seja na parte até de outros profissionais de saúde, para também conseguir ajudar as pessoas num espectro mais alargado e não só no espectro da nossa cabeça, não é? Porque nós somos um todo, não somos só a nossa parte cognitiva e racional, temos muito mais coisas que influenciam o nosso comportamento, as nossas emoções. Também têm memória, não é? As nossas células também têm memória, portanto isto é tudo um todo a e às vezes trabalhar. Lá está, há gatilhos que despertam uma memória corporal. E que essa memória corporal, né, que foi ali despertada, gera uma resposta que traz os sintomas de ansiedade. E muitas vezes as pessoas não percebem porquê. O porquê. Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, eu também acho que o stress tem algum problema de branding, tenho aqui uma questão de branding porque associamos muito o stress a uma coisa negativa, tem este rótulo negativo, este peso, ainda por cima com o dia-a-dia tão agitado que muitas das pessoas vivem hoje em dia. E portanto aquilo que queremos perceber também é se o stress então é esta damastora, é esta coisa tão má e que nós temos que repudiar a todo. Então temos todos que ir para a montanha, zenes. Na realidade não. Ainda ontem estava a ouvir um podcast sobre isso, que é através do stress que nós evoluímos. Porque, por exemplo, um exemplo muito que acho que qualquer pessoa consegue entender. Nós quando vamos ao ginásio fazer, por exemplo, musculação, ou seja, quando pegamos em pesos, nós estamos a causar um stress ao nosso músculo. E só com esse nível de stress, até porque um dos princípios de treino é o princípio da sobrecarga, ou seja, eu preciso de sobrecarregar o músculo um bocadinho mais que aquilo que ele aguenta para ele evoluir. Exatamente. E então, nós enquanto seres humanos também precisamos de stress. E de nos expor a situações que são desafiantes, cada um no seu nível, cada um naquilo que é, porque às vezes uma situação desafiante para mim é mudar de país e para outra pessoa pode ser
como já tive clientes, conseguir ir ao supermercado sozinha. Sem dúvida. Ou seja, não vamos a cada pessoa saberá qual é que é o desafio que pode. E a sua linha, não é? Exatamente, a Claro, sua linha de condução em relação aos desafios. Mas nós só conseguimos realmente evoluir quando nos expomos a algo que vai além daquilo que nós já fazemos. Ou seja, quando saímos, pomos um pezinho fora daquela zona de conforto, não é? Aquela zona que nós já estamos familiarizados e já nos sentimos seguros e às vezes até confortáveis, não é? E precisamos de ir além. E isso vai causar stress. Isso vai causar uma sensação de algum receio, de será que eu sou capaz, será que eu não sou capaz, como é que eu vou dar conta do recado? Causa uma reação no nosso organismo, lá está, porque tudo aquilo que eu não conheço é assustador, tudo aquilo que eu não conheço é quase como se fosse uma ameaça, não é? Uma ameaça para nós. Mas efetivamente nós precisamos de nos sujeitar a situações desafiantes que causam stress para conseguirmos desenvolver resiliência, para conseguirmos trabalhar a nossa coragem, para conseguirmos crescer enquanto seres humanos. Portanto, o stress agudo, ou seja, aquele stress de curta duração, pode ser positivo. Agora, tudo vai depender da forma como é que eu o uso. E por isso é que muitos especialistas também aconselham, porque a vida vai nos causar situações e vai nos trazer momentos em que nós vamos estar desconfortáveis. E quanto mais nós tivermos consciência disso, nós próprios podemos começar a preparar-nos para esses momentos, ao desafiar-nos a fazer coisas que normalmente não faríamos. Porque vamos desenvolvendo o nosso músculo, a nossa capacidade de resiliência, de resposta ao stress, a nossa própria autoconfiança, porque vamos percebendo, ok, eu expus-me a este desafio e eu consegui, posso não ter sido bem sucedida, ou seja, posso não ter tido o resultado que eu queria, mas eu tive a coragem de me expor e só por aí isso já é uma conquista. Agora, claro que vai sempre depender da forma como nós interpretarmos isso, não é? Mas o nosso próprio corpo vai também aprendendo a lidar com essas situações, ou seja, a resposta depois já não é tão exacerbada. Se eu nunca faço nada fora da minha zona de conforto, qualquer coisa que eu vá fazer vai desencadear uma resposta muito exacerbada, porque é completamente assustador. Agora, se eu semanalmente me desafio a fazer uma coisa diferente, ao fim de um mês a minha resposta fisiológica já não será tão exacerbada. O stress que eu vou sentir já não vai ser aquele stress de ai meu Deus, eu não consigo respirar. Porquê? Porque nós já treinamos o nosso próprio sistema para também ter uma resposta, já, para perceber que, ok, eu consigo, isto já não é assim tão assustador, ela já fez tantas coisas novas, isto é só mais uma. Então eu não preciso de disparar um alarme tipo que cala toda a gente, faz um barulho tremendo. Sem dúvida. A pessoa já sabe, o nosso corpo já começa a perceber que, calma, sou capaz. Então é muito importante termos esta noção. E mesmo depois, a própria ansiedade. A ansiedade é algo que nós precisamos de olhar. A ansiedade é muito desconfortável, principalmente lá está, quando nós estamos numa ansiedade mais extrema ou se começarmos a entrar ali num ataque de pânico, claro que sim, nós queremos é fugir daquele momento. E nesse momento nós precisamos é de encontrar uma solução para conseguirmos nos acalmar e não ficar naquele estado de pânico. Mas depois disso, nós precisamos de olhar para a ansiedade. Porque a ansiedade é um indicador de alguma coisa. Exatamente. Se eu sinto a ansiedade é porque alguma coisa não está tão bem assim. E se eu fujo dela e não paro para olhar para ela e para investigar e ser curiosa em relação a isso, não é? Porquê é que eu sinto a ansiedade neste contexto, com esta pessoa? Certo. O que é que será que está a causar? Ou porquê é que eu recorrentemente no meu dia-a-dia, ao fim do dia, tipo, me sinto mais ansiosa? E muitas vezes as pessoas querem é fugir. Só que elas ao fugir só estão a aumentar o problema, porque aquilo que eu quero fugir aumenta. Mas muitas vezes também não há este conhecimento, ou seja, que eu tenho que trabalhar o que está a montante para que depois não se repita o mesmo Claro, e às vezes não é o que está a montante, às vezes é perceber, lá está, o que é que está a desencadear. Porque às vezes pode ser uma situação, uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser um ambiente, pode ser um pensamento que eu estou a ter e que me leva já àquele estado emocional de ansiedade, ou seja, às vezes são coisas que estão para trás, outras vezes são coisas do momento. E se eu paro para questionar e para investigar, eu vou começar a estar mais alerta e a ter mais pistas do que é que poderá estar a causar isso. E depois vou conseguir resolver ou minimizar. Porque outra questão é, nós nunca vamos conseguir eliminar a 100% o stress e a ansiedade da nossa vida. E temos de parar de ter esta ideia que isso é possível e de estar a idealizar e a expectar uma coisa que não é realista. A grande questão aqui é o que é que eu faço quando eu começo a sentir stress. O que é que eu faço quando eu começo a sentir esta autoconsciência corporal também, de eu começar a identificar quando é que está a surgir a ansiedade.
E o que é que Sem eu vou fazer dúvida. com isso? Mas tu não achas depois também que as pessoas às vezes podem cair naquela tentação daquilo que tu dizes a ti própria, que é, eu sou uma pessoa ansiosa. Ai, claro, a partir do momento, lá está, Não é? falando da identidade, a minha ansiedade, eu Não sou é? Toma ansiosa. conta de mim quase. E o que eu digo sempre às pessoas é, não reforcem aquilo que querem minimizar ou eliminar. Então se continuam a dizer, eu sou ansiosa, eu sou muito estressada. E eu sou muito estressada. não é? Não, e a questão aqui é o poder da identidade. A identidade, aquilo que eu digo, eu sou, é das premissas mais poderosas que existe. E inconscientemente eu vou-me comportar como tal, porque eu tenho uma necessidade de coerência com aquilo que eu acredito sobre mim. Então se eu digo, eu sou estressada, a minha identidade é de uma pessoa estressada e isso carrega um conjunto de características e comportamentos e reações. E então, o meu sistema nervoso central tem uma necessidade básica e inconsciente de coerência com aquilo que eu digo sobre mim e com aquilo que eu acredito sobre mim. Então se eu digo, eu sou estressada, eu sou ansiosa, é muito difícil eu continuar a dizer isto não é? e depois querer minimizar ou eliminar a ansiedade e o stress. E eu tenho que mudar aquilo que eu digo sobre mim. E não preciso de dizer eu sou uma pessoa calma, porque ela também não vamos cair no ridículo, que muitas vezes é o que se vê aí quando se fala de afirmações e essas coisas todas, elas funcionam, mas não vamos passar do 8 para o 80. E eu posso dizer, se eu tenho o hábito de dizer eu sou uma pessoa estressada, ou eu sou estressada, ou eu sou ansiosa, eu posso começar a dizer eu estou a tornar-me numa pessoa mais tranquila. É mais fácil de acreditar boa. do que eu passar de um extremo para eu sou estressado, eu sou uma pessoa super calma. O teu cérebro, o teu corpo não vai acreditar. Porque é completamente o oposto daquilo que tu repetiste para ti durante anos e daquilo que as outras pessoas à tua volta também dizem sobre ti. Porque o problema é, tu dizes isso, tu acreditas nisso. Inconscientemente, o teu organismo, o teu corpo vai ser coerente com aquilo que tu acreditas. E, logicamente, vai-se manifestar isso. Então, as pessoas à tua volta vão reforçar ainda mais essa crença de que tu és uma pessoa ansiosa ou tu és uma pessoa estressada. E as pessoas vão dizer, tu és muito estressada, estás sempre estressada, tu explodes por tudo e por nada. Também ouviram-te a vida toda a dizer isso E porque repetir isso, não é? verificam os comportamentos que comprovam isso. Exatamente. Agora, é exatamente, as pessoas repetem muitas vezes as coisas que querem deixar de ser e não se apercebem que estão a reforçar isso nelas mesmas e que depois é eu estar a carregar no acelerador de um lado e no travão do outro. Porque eu até posso E há estar a uma fazer regulação técnicas completamente, não é? respiratórias, meditação e tudo mais, mas se eu certo. no meu dia a dia continuo a dizer eu sou muito estressada, não adianta. Porque a identidade é muito mais forte do que o comportamento. E então precisamos de alinhar as duas coisas. E isso foi uma excelente pergunta, porque vê-se muito, as pessoas têm assim um apego grande a essas Aos características. rótulos quase, não é? No fundo. E que são características que muitas vezes não as beneficiam, mas as pessoas não sabem o que é que está por trás, as pessoas não entendem o poder que isso tem. Mas é bom que comecem a entender, porque faz toda a diferença aquilo que nós dizemos sobre nós. E não só para a ansiedade, mas também para outras características para tudo. que nós queremos, no fundo, ou alimentar ou Diminuir, não é? Nunca vamos minimizar. conseguir reprimir, porque nós não deixamos de ser uma coisa por isso Podemos simplesmente, não é? transformar, há coisas que nós somos e que não vamos eliminar, porque nós não podemos eliminar, nós precisamos de substituir, mas eu posso substituir Canalizar, um não é? comportamento por outro e eu posso desenvolver uma característica em detrimento do outro. Sim. Eu posso ser uma pessoa impulsiva neste momento e tornar-me uma pessoa ponderada. Ok, certo. Não é descabido, não é impossível. A questão é que vai dar trabalho a todos os níveis, ao nível mental de eu começar a dizer coisas diferentes e ao nível comportamental de eu aprender técnicas de gestão da emoção, de eu aprender técnicas de comunicação, mas é possível. Sim. Agora não se elimina. Temas de próximos episódios. Sim, portanto, importante é isto aqui. O stress faz-nos crescer. Agora, a forma como nós o encaramos é que faz toda a diferença. Sim. Depois, o stress crónico, que eu também vou falar um bocadinho dele mais à frente, é prejudicial. No sentido em que nós vivemos num estado de hipervigilância e alerta constante e isso é prejudicial a nível emocional, a nível psicológico, a nível de saúde, inclusive. Também, não é? Exatamente, portanto esse stress crónico é prejudicial. Desafiem-se a situações que são um bocadinho desconfortáveis gradualmente para treinarem este músculo da resiliência, para trabalharem no vosso crescimento de forma proativa, para quando as circunstâncias da vida vos atirarem, sei lá, um caminhão para a frente, vocês não ficarem completamente paralisadas e em pânico, ou seja, já terem esta capacidade de lidar de forma mais saudável com o stress. E em relação à ansiedade, claro que se estiverem numa crise têm que conseguir trabalhar e minimizar esse momento para conseguirem sair daí, mas depois não atirem a ansiedade para baixo do tapete, olhem para ela, investiguem o que é que ela significa, o que é que a está a causar, seja situações do passado, seja situações do presente, seja pessoas, lugares, porque
a melhor forma de conseguir minimizar a ansiedade também é conseguirmos perceber o que é que a está a causar, porque às vezes temos que eliminar a causa. Sem dúvida. Não é? E em relação aqui aos rótulos, que nós muitas vezes nos apelidamos de ansiosa, estressada, cuidado com isso. Comecem a prestar atenção à vossa linguagem, àquilo que vocês dizem, porque isso só reforça aquilo que vocês querem eliminar ou minimizar. E então é mesmo, como eu disse há bocado, um pé no travão, outro no acelerador, não vão sair do sítio. Nada, o carro E começa a bater. vão ficar ainda mais estressadas e ansiosas. Sem dúvida, é mesmo isso. E ao longo da nossa vida, olhando para um espectro geral, consegue-nos dar exemplos, então, de quais as causas, o que é que podem então ser os gatilhos no nosso dia-a-dia de situações de stress e como é que nós podemos então resolver? Pronto, ok, já falaste aqui, colocar-nos em situações de desconforto, que isso vai aumentar aqui a nossa musculatura a nível do stress, mas nós também sabemos que não conseguimos prever tudo na nossa vida e nunca vamos estar preparados, não é? Não, vamos estar... A questão é, nós podemos não estar preparados para o que vem, mas podemos estar preparados para lidar com o que vem. Pronto, e a questão não é, lá está, uma das causas de stress é querer controlar tudo. Certo. Stress e ansiedade. Aqui eu não estou a dizer para se exporem a coisas para controlarem o que vai acontecer, não. É para se prepararem animicamente, emocionalmente e psicologicamente para lidarem com desafios. E quanto mais, alguns dizem que as pessoas devem dormir no chão para treinar no desconforto. Portanto, é esta questão de nós não sabemos o que é que vai acontecer, pessoas vão morrer, acidentes vão acontecer, situações no trabalho desafiantes vão surgir, é um facto, doenças graves vão acontecer, faz parte da vida, crises, discussões, às vezes divórcios, amizades que se desfazem, tudo isso vai acontecer, nós não conseguimos prever e também não é suposto estarmos a pensar no que é que vai acontecer, mas quanto mais eu crescer emocionalmente, mais capaz eu vou estar de lidar com essas situações. Sem dúvida. De lidar de uma forma mais saudável. E a vida é para ser vivida no momento presente. A ansiedade também fala muito que é esta antecipação constante do futuro. De querer, lá está, de querer prever, de querer controlar o futuro. E isto muitas vezes vem de uma insegurança que eu tenho em lidar com o que virá. Ou seja, quanto mais eu me fortaleço e quanto mais eu sei que sou capaz de lidar com os desafios e com o desconforto, menos ansiedade eu tenho em relação ao futuro, porque o que vier vem. E eu hei de me desenrascar. Isso é muito interessante. E por isso é que é muita ansiedade, é isso, não é? A pessoa quer prever o futuro para quê? Para se preparar, para conseguir controlar, e isso gera uma ansiedade porque é impossível controlar os outros, é impossível controlar o que vai acontecer. O tempo. E isso vem de uma insegurança em si mesmo, de uma falta de autoestima, de uma falta de confiar que a pessoa é capaz. Falaste aqui num ponto muito interessante na questão da autoestima. Claro que sim, porque quanto mais autoestima é eu gostar de mim. E muitas das causas da ansiedade é eu gostar de mim, é eu valorizar-me enquanto pessoa. E depois temos a confiança, que é eu acreditar que consigo fazer determinada coisa. A autoconfiança tem a ver com a capacidade de fazer determinadas coisas. E estas duas coisas também têm muita relação com a ansiedade. Porque se eu gosto de mim, se eu sei que o meu valor não está agregado, imaginem, eu vou dar uma palestra, e se eu associo o meu valor enquanto ser humano à qualidade daquela palestra ou ao resultado daquela palestra, claro que isso me vai gerar muito mais ansiedade do que se eu souber que, independentemente do resultado, eu continuo a ter o mesmo valor e eu vou continuar a gostar de mim. Da mesma forma, falando da confiança, se eu treino, não é? Porque a confiança é a habilidade de fazer determinada coisa e o quanto eu me sinto capaz e seguro em fazer determinada coisa, se eu vou dar uma palestra e se eu acho que não tenho capacidade nenhuma para aquilo e que não vou conseguir desenrascar-me, eu vou me sentir muito mais ansiosa. Agora, se eu treino e eu me preparo e eu acredito, ok, eu treinei, eu preparei, eu estudei, eu resumi as coisas, eu hei de conseguir fazer qualquer coisa. Não vai ser perfeito porque vamos imaginar que é a primeira vez. Não é? E depois aqui eu alinhar as expectativas. E as coisas nunca saem da forma como nós também projetamos. Sim, expectamos, não é? Mas às vezes saem melhor, outras vezes saem diferentes. É a vida a acontecer. Mas a questão é isso, se eu tenho uma autoestima forte, eu sou capaz de lidar com o sucesso e com o fracasso. Se eu tenho uma autoestima que não é assim tão forte, qualquer coisa que não esteja alinhada com as minhas expectativas vai ser um fracasso e eu vou achar que enquanto pessoa não tenho tanto valor. E eu vou duvidar de mim enquanto ser humano. E lógico que isso gera ansiedade, porque tudo se torna uma prova, tipo, do teu valor. Constante, não é? Exatamente. Estás sempre a provar aquilo que... E muitas vezes esta questão da autoestima e a ansiedade também vem, lá está, da questão de o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer. E isto vem de quê? Se eu tenho uma boa autoestima, se eu realmente gosto de mim,
por quem eu sou, com as minhas lacunas e com os meus pontos fortes, porque não é só gostar da parte bonita, não é? É aceitar-me como eu sou e saber que eu tenho valor enquanto ser humano, com as coisas boas e com as coisas más, porque todos nós temos. A opinião dos outros, ela importa sempre, porque nós somos seres sociais, mas não tem tanto peso. Não é por aquela pessoa dizer, ai, correu tão mal, tipo, foste péssima, não tem jeitinho para isto, Nossa. que eu vou desistir, ou que eu vou achar que eu sou uma porcaria, porque eu tenho a minha própria autoanálise e a minha própria autoimagem e eu consigo filtrar o que eu ouço de uma forma pragmática com aquilo que eu sei que sou e com aquilo que eu quero. E eu até pode não ter corrido bem, mas isso não significa que aquilo não seja para mim. Certo. Não é? Sem dúvida. Portanto, esta questão da autoestima é super importante na ansiedade. A questão de eu me sentir segura, da autoestima e da autoconfiança. Eu gosto e eu valorizo-me, eu sei o meu valor, independentemente das circunstâncias externas, porque lá está, se a minha autoestima está agregada a um casamento de sucesso, se eu me divorcio, vai por água abaixo, e se eu associo isso à minha autoestima e ao meu valor, então eu vou ter muito medo de que o meu casamento acabe. Isso vai gerar um stress e uma ansiedade tremenda em relação àquele contexto. Sem dúvida. Porque é quase como acabou o casamento e eu desmoronei, porque eu deixei de ter valor. Porque eu associei o meu valor àquela coisa. Certo. E nós fazemos isso muitas vezes em relação a muitas coisas. Há pessoas que agregam a sua autoestima ao seu trabalho, à sua performance. Vem uma doença, deixam de conseguir performar, já não sentem que têm valor. Porquê? Porque deixaram de ter aquilo que para elas era o ícone do valor delas. E nós somos muito mais do que apenas uma coisa. E temos que ter muito cuidado também com aquilo a que nós associamos o nosso valor. Porque lá está, isso depois também é uma fonte de stress e ansiedade. Sim. Porque eu quero manter o standard e eu quero continuar a ser isto, ou a ser a mãe perfeita, ou a profissional que produz e que é reconhecida, ou a ter um casamento bonito, que às vezes uma pessoa quer mostrar e às vezes não é. Certo. Né? E a vida Quase não é viver- sempre linear, certo? Ou seja, por muito que isso até seja uma repercussão, a verdade é que atribuires esse valor todo, como estavas a dizer, quando a vida não é sempre uma linha contínua e vai haver altos e baixos e vai haver reformulações e vai existir mudança, e por muito que tu até sejas lá está uma profissional de sucesso, há um twist qualquer, tu até tens que mudar de posição ou até tens que mudar de emprego, tens que reaprender e portanto a vida não é linear e tens que te adaptar. Mas a questão é eventualmente, essa, não é? mas muitas vezes lá está. E há uma especialista brasileira que se chama Carol Rasch, que ela criou este termo de âncoras de autoestima, que Ok. é cuidado onde colocas a tua âncora de autoestima. Pois é. Porque efetivamente a vida é feita de altos e baixos, mas se eu ancoro a minha autoestima numa determinada pessoa, numa determinada função, num determinado comportamento e por algum motivo eu deixo de conseguir viver aquela realidade, porque a vida acontece, não é? Certo. A minha autoestima vai por água abaixo, porque ela estava ancorada naquela coisa específica. E nós somos muito mais do que uma única coisa. E a nossa autoestima e aquilo que nós somos é muito mais importante do que qualquer outro papel, não é? Nós somos um conjunto de papéis, mas somos muito mais do que esses papéis que desempenhamos na nossa vida. E é importante também desconstruir isso. Mas trazendo aqui causas de stress e ansiedade, não é? Que foi aquilo que tu perguntaste, esta questão da autoestima está inerente a isso. Certo. E aquilo que também já falamos de querer controlar o futuro, de querer prever o futuro, de querer minimizar todos os riscos que possam existir e acontecer, às vezes de uma forma irrealista, isso tudo Sim. gera ansiedade. Depois, muitos hábitos que podem gerar stress e ansiedade constante. Demasiados estímulos. E nós vivemos numa sociedade que propicia a ansiedade e o stress. Demasiados estímulos, demasiada informação. As redes sociais que levam, lá está, a demasiados estímulos. Estímulos completamente irrealistas para a nossa capacidade cerebral, para aquilo que o nosso cérebro está feito. Ou seja, coisas que em segundos nós estamos a ver centenas de coisas. Num minuto nós somos capazes de ver dezenas e dezenas de posts. Não é? É verdade. E é demasiado. É verdade, É demasiado. Depois mesmo o excesso de informação, aquela coisa do FOMO, o Fear of Missing Out, não é? Tipo, uma pessoa quase que não se consegue desvincular porque tem medo de perder qualquer perder coisa. alguma coisa, sim, E isso sim. gera ansiedade. As comparações inerentes às redes sociais, para além deste consumo e deste estímulo excessivo, as redes sociais geram uma expectativa irrealista da realidade e fazem-nos muitas vezes
comparar com, como dizem, não é? Tipo, o palco de um, não é? Comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. E às vezes compararmos com coisas que nós nem sequer queremos, mas que depois gera aquele desejo, porque nós estamos a ver e porque parece fixe e porque aquilo é idolatrado. Depois, conversas negativas, não é? A nossa sociedade, e aqui em Portugal nós temos muito esse hábito de falar das desgraças. Tipo, falar e depois as próprias notícias, não é? As próprias notícias, porque sabem que nós temos um viés de negatividade enquanto seres humanos, não é? Que somos mais atraídos pelo que é negativo, mais uma vez por uma questão de sobrevivência. Claro. No passado isto tinha uma função não é? muito importante, sem não é? dúvida. Nós estamos muito mais alerta para o risco, para o perigo, porquê? Porque lá está, no passado eram coisas iminentes de vida ou de morte, agora não. Só que nós somos constantemente ou expomos-nos constantemente a notícias de guerras, de crise, de discussões, de violência, de montes de incêndios, montes de coisas negativas, não é? E depois vamos falar sobre essas coisas com os outros. Então, continuamos a perpetuar isso gera um estado basal de stress e ansiedade. Ficamos sempre com o gatilho ligado. Por causa disso, por causa desta questão do alerta e da hipervigilância que o nosso sistema entende. Estamos em constante ameaça, não podemos relaxar. Então, tipo, é pessoas a matar-se a torto e a direita, é guerras em todo o lado, é pessoas a morrer à fome, é crise, é o país de pernas para o ar. Como é que eu posso relaxar? Não posso. E há também um aproveitamento, não é, externo dessas entidades de nos fazer... Claro. Assim, porque alimentam-se também isso, não é? E atenção, porque quando nós estamos ansiosos ou estressados constantemente, a nossa racionalidade diminui, a nossa capacidade de pensamento crítico diminui, a capacidade de tomar decisões racionais diminui, tomamos muito mais decisões por impulso, compramos também muito mais impulsivamente, portanto, tudo isto tem um espectro muito mais abrangente. Há quase um interesse envolvido. O interesse do consumo imediato, porque as coisas agarram as pessoas, depois é quase como se nós tivéssemos ali quase uma vontade inerente de continuar a consumir aquilo. Sim. Ou seja, o consumo imediato daquilo, mas logicamente nós ficamos menos capazes de usar o nosso pleno discernimento e a nossa plena capacidade cerebral, porque quando nós estamos num stress e de ansiedade constante, a nossa amígdala está mais ativa, que é uma parte cerebral, e o nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, não funciona tão bem, a atividade diminui. Ou seja, para além de nós sermos aquilo que comemos fisicamente, nós também somos aquilo que nos alimentamos não fisicamente, portanto claro. O conteúdo e tudo mais, portanto temos de ter cuidado. E esse conteúdo alimenta os nossos pensamentos, alimenta lá está as nossas emoções, alimenta os nossos comportamentos, porque eles são influenciados pelas nossas emoções. Claro que sim, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós consumimos a nível mental. Eu posso-me estar a adiantar, mas isso é uma das formas que nós podemos resolver ou trabalhar o nosso stress, que é ter cuidado com aquilo que nós consumimos também. Sem dúvida. Aliás, das primeiras coisas que eu sugiro às pessoas são efetivamente estas coisas mais básicas, que é reduzir o tempo que passam a ver notícias ou até eliminar as notícias quase por completo, procurar aquilo que interessa, mas não estar exposto aos telejornais. Ausentar-se de conversas negativas, seja sobre as notícias, seja também sobre pessoas, aquelas conversas fofoquices, a falar da vida dos outros, e não sei o que, todo esse tipo de conversas. Diminuir o tempo nas redes sociais, diminuir o tempo no telemóvel, não é só as redes sociais. Se eu estou no Google a procurar isto, agora o ChatGPT é o novo vício, se eu estou no ChatGPT a conversar com o ChatGPT, não, diminuir o tempo no telemóvel. É mesmo importante diminuir esse tempo. E depois outras coisas que eu ia falar, que é quem consome álcool de forma recorrente também verificar a quantidade e o quão benéfico ou prejudicial isso é, porque o álcool é prejudicial. Agora também não estou a falar aqui, tipo, vamos jantar e beber um copo de vinho, não é isso, mas pessoas que têm o hábito de beber todos os dias, por exemplo, correntemente, não é? Mesmo que não se embebedem, isso está a prejudicar o seu organismo e gera stress e ansiedade, porque o álcool tem ali uns efeitos também neuroquímicos que propiciam essa reação. Excesso de café e estimulantes também, não podemos negligenciar isso. Não é? Isso é uma triste notícia, Susana. Sim, não, imagina, 3 cafés eu acho que posso estar em erro, mas é o recomendado e até tem um efeito benéfico. A partir daí, pode ter um efeito prejudicial, claro que cada pessoa também reage diferente, não é? Mas cuidado, quem diz cafés, diz Coca-Colas, diz estimulantes, tudo o que tenha muito açúcar. O açúcar estimula.
o açúcar é energia, não é? E muitas vezes nós temos uma vida demasiado sedentária que não extravasamos também a energia que estamos a consumir. Nós comemos muitas vezes muito mais que aquilo que precisamos. E isso também é outra coisa que é importante ter cuidado, não é? A questão da hidratação, beber água, certo. da alimentação e do movimento. Porque se eu tenho um nível de energia física, eu passo o dia sentada, eu vou Sem ao trabalho a dúvida. conduzir, eu chego ao trabalho, passo 8 horas sentada à secretária, eu vou almoçar e eu estou sentada, o corpo foi feito para se mexer. Aliás, no outro dia também houve uma coisa muito engraçada, que era, se nós fôssemos feitos para estar sentados o dia todo, nós éramos como os cogumelos. Tínhamos a parte de cima muito maior e muito mais forte e a parte de baixo mais estreita. Mas os nossos músculos mais fortes são os das pernas e não é por Exatamente. acaso. Nós somos Exatamente. feitos para nos mexer. Portanto, aqui correr, andar, mas somos feitos para estar em movimento. Em movimento. E, mais uma vez, a nossa vida hoje em dia, na maior parte das profissões, É verdade. sei lá, nós passamos quase o dia todo sentados. Muitas horas, sim. Dormimos, Muito sedentário. vamos a pé e sentamos, vamos para o trabalho sentados, chegamos ao trabalho sentamos, almoçamos sentamos, vamos trabalhar outra vez, vimos para casa sentados, chegamos a verdade. casa, sentamos a mexer no telemóvel, a ver televisão, É verdade. ou a ler um livro, mas estamos sentados. Sem dúvida. E isso gera ansiedade, porque o corpo tem energia que fica ali acumulada, tipo uma panela de pressão, e que precisa de sair. Nem nos apercebemos disso. Mas realmente. existe. E muita gente sente a ansiedade, porquê? Porque não se mexe. E bastava ter ali uma forma de extravasar, tipo o correr, o caminhar, o dar uns murros num saco de boxe, o dançar, que já extravasava a energia que está ali acumulada, tipo ali a É à querer toa que sair. as pessoas se sentem muito melhor, mesmo indo na força do ódio, praticar exercício No físico. final, é muito mais melhor. relaxadas, não há grande stress. E peraí que eu ainda queria dizer outra coisa em relação a estes hábitos e a estas mudanças que as pessoas podem fazer que são básicas, que é o sono. Ou seja, se eu durmo mal ou se eu durmo pouco, claro que eu não vou estar anímica e tudo vai ser mais desafiante, porque o sono é fundamental para a nossa saúde física, emocional, psicológica. Se eu não descanso, o meu corpo não consegue durante o sono fazer as reparações necessárias, as regenerações, as limpezas necessárias que acontecem durante o sono, eu depois, claro que eu vou reagir de uma forma muito mais proporcional a determinados desafios. Sem dúvida. Portanto, alimentação, e eu nem estou a dizer para fazerem nada do outro mundo, reduzirem os açúcares e os estimulantes. Movimento, que seja uma caminhada por dia, nem que seja, se não andam nada, comecem a andar 15 minutos. Beber água é muito importante, diminuir os estimulantes, diminuir o álcool, trabalhar o sono é muito importante. Não negligenciem o sono. E em relação ao sono, a questão, por exemplo, de estar no telemóvel antes de dormir não é benéfico, ter o telemóvel no quarto não é benéfico. Muitas coisas que podem fazer para melhorar o sono antes de recorrerem à medicação. Porque muitas vezes a primeira opção é a medicação, mas há muitas outras estratégias que podem usar para tentarem educar o sono de maneira que não precisem de recorrer à medicação. Se precisarem, aconselhem-se com profissionais credenciados para vos poderem recomendar a medicação. Diminuírem as notícias, diminuírem o tempo no telemóvel e nas redes sociais e diminuírem as conversas que têm sobre temas negativos, principalmente aquelas conversas que está-se a falar de coisas negativas que nós não temos poder de decidir nem de resolver, ou que estamos a falar de coisas negativas só para nos queixarmos e nunca, em nenhum ponto dessa conversa, procurarmos soluções para resolver essas situações, não é? Porque isso é gastar energia desnecessariamente. Sem dúvida. Depois, outras causas de stress e ansiedade no nosso dia-a-dia. Dificuldade em priorizar as coisas, ou seja, aceitar ou querer fazer demasiadas coisas para além daquilo que a nossa capacidade permite, não é? Eu sei. Eu também tenho assim um bocado esse problema. Dificuldade, às vezes, não só em priorizar, mas em gerir o tempo, não é? Ou seja, eu até tenho tempo, mas não consigo ou não tenho a disciplina para gerir e cumprir aquilo que eu planeio. Sim. Dificuldade em dizer não, seja porque eu quero fazer demasiadas coisas, seja porque eu quero agradar os outros e acho que tenho que estar sempre disponível. Lógico que isso vai gerar ansiedade, porque se eu tenho demasiadas coisas no meu prato e já não cabe mais, eu começo a sentir aquela ansiedade de como é que eu vou fazer isto, tipo, eu tenho muita coisa, aquela correria, aquele stress, e muitas vezes nós também estamos viciados nessa correria e nesse stress. Também é verdade. Aquela arte de circense, teres os pratos a rodar e parece que chegas aqui já e aquele já está a balançar, está quase a cair. Isso é uma vida muito exigente e porque emocionalmente. às vezes nós estamos tão habituados a isso que isso é a nossa zona de conforto. E quase as pessoas acham que não, eu tenho uma vida muito... Mas não, nós também perpetuamos essa... Sim, porque às vezes para nós o relaxar é inseguro. Se calhar no passado, quando nós relaxamos, não é? Até em criança, não é?
o nosso valor estava muito agregado a fazermos coisas e a ajudarmos os outros e a produzirmos. Ok. Então nós achamos, não é conscientemente, mas inconscientemente Certo. o nosso corpo sente que é inseguro parar. E muitas de nós, mulheres, sofremos disso. Sim. Porque o nosso valor, ou nós éramos elogiadas, ou nós éramos as meninas bonitas quando fazíamos, quando tirávamos boas notas, quando Sim. estávamos a fazer isto, aquilo e aquilo outro, Exatamente. e éramos criticadas se não estávamos a fazer nada. Certo. Preguiçosas, Então, não ajudas atualmente. não é? Portanto, Certo. e o nosso organismo Não. encara o relaxar e o abrandar quase como uma ameaça. Porquê? Porque o nosso corpo, lá está a memória corporal, Completamente. não está treinado para isso. E nós precisamos de reeducar também o nosso corpo gradualmente a permitirmos-nos abrandar, a termos pequenos momentos no dia-a-dia em que paramos para não fazer nada, só para existir, só para respirar, Com só para... consideração, com respeito E aceitação, lidando não com é? o desconforto que isso vai gerar. Porque Pois isso era. vai gerar desconforto, Pois era. muito desconforto. Até que és obrigada a parar efetivamente, não é? Porque a vida te para e tu aí tens que lidar com... Sim, e com ou parar. aprendes ou então também recuperas e voltas ao mesmo, que é o que acontece na maior parte das vezes. Muitas pessoas têm situações que são obrigadas a parar e até mudam muita coisa na vida delas, e a minha mãe até estava a comentar no outro dia de uma senhora que teve cancro e tinha 2 filhos pequeninos e se divorciou, deixou o trabalho, tipo, Se mudou reeducou drasticamente completamente, não é? de vida porque percebeu que a vida que ela tinha não fazia sentido e a estava a destruir, não é? Mas infelizmente muita gente tem abanões e acabam os abanões e elas voltam exatamente ao mesmo ritmo que tinham. E esses abanões são um convite a perceber, não é, o que é que precisamos aqui também de trabalhar. Depois, outras questões que causam stress e ansiedade também, querer agradar aos outros ou viver pela régua dos outros, ou seja, eu estar a colocar os meus objetivos de acordo com aquilo que os outros esperam sobre mim ou de acordo com aquilo, os outros podem ser familiares, pode ser sociedade em geral, não é? Mas não estar a viver de acordo com aquilo que eu realmente quero, estar a perseguir coisas que na verdade não fazem sentido para mim, mas que eu acho que tenho que perseguir porque acho que aquilo que é o certo. Ok. E isso vai gerar um conflito, isso vai gerar ansiedade. E muitas vezes a ansiedade é isto, é um alerta para calma, estás aí num caminho que não é o teu, para, reflete. Olha para a tua vida, será que é isto mesmo que tu queres? Será que é esta vida, este ritmo, esta perseguição constante por mais e mais? Certo. Que está aqui também associado a outra questão que nós falamos já num outro podcast, que é a falta de clareza nos valores. Ou seja, se eu não sei os meus valores, eu também não consigo fazer escolhas alinhadas com eles. Às vezes vou ter sorte, outras não. Mas muitas vezes eu vou decidir com base nas expectativas da sociedade, com base naquilo que me foi incutido pelos meus pais, não é? Pela minha família, do que é certo. Ok. E isso vai gerar um conflito interno. Isso vai gerar ansiedade, porque um conflito interno vai gerar mal-estar e vai gerar sintomas que se assemelham à ansiedade, não é? Sem dúvida. Depois, falta de limites e não saber respeitar o corpo, muito associado àquilo que nós também dissemos anteriormente, já estamos no limite, mas continuamos a insistir, vamos mais um bocadinho, mais além. Falta de limites também connosco próprios. Mais ou uma seja, noite mal dormida, exatamente, mais um trabalho. não ter horas para mais- dormir, não sim. parar para as refeições, não Sim. ir à casa de banho, não ter regras de fazer uma caminhada, tudo isso, porque os limites são com os outros, mas também são connosco. E primeiro nós devemos defini-los connosco próprios, ou seja, o que é essencial para eu me sentir bem, Yeah. não é? E depois cumpri-los, porque pô-los no papel é uma coisa, pensar neles é uma coisa, mas depois efetivamente articular e fazer o que nós definimos que íamos fazer é outra coisa. Mas se eu não consigo definir limites para mim e cumpri-los, também como é que eu quero que os outros cumpram os limites que eu acho que eles devem ter comigo? Sem dúvida. Então precisamos também de perceber que o resto à nossa volta é um reflexo também de nós. E no outro dia falámos sobre isso, que realmente aquilo que mais nos dá prazer acima de tudo e que mais estimula a nossa autoestima e respeito por nós próprios é nós realmente fazermos aquilo que dizemos a nós próprios Sem que dúvida. vamos fazer. Exatamente. E é muito importante esta questão dos limites connosco, neste caso, e de estarmos conectados com o nosso corpo. Nós vivemos muito do pescoço para cima, da nossa cabeça, e muitas vezes nem nos apercebemos que estamos com dores, que estamos com verdade. desconforto, que temos É a verdade. perninha a bater, que estamos a ficar tipo com uma respiração mais superficial, ou seja, conectarmos com o nosso corpo e começarmos a identificar os sinais e a perceber o que é que eles significam e a agir, não é? Olhando para o corpo, a respeitar. Se eu preciso de descansar, então eu vou descansar. Sem dúvida. Não me dá para ir mais um bocado, eu descanso, depois amanhã faço o resto. Porque senão é este constante desrespeito por nós. E se eu me estou a desrespeitar, claro que eu me vou sentir mal.
claro que eu vou sentir a ansiedade, porque eu estou a ir contra mim. Sim. Muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos e tratamos-nos pior do que sei lá o quê, não é? Sem dúvida. É bem Depois, a dificuldade em gestão emocional, ou seja, esta inteligência emocional de saber gerir as emoções, saber comunicar de forma adequada àquilo que sentimos. Também aqui emoções reprimidas, ou seja, se há situações, seja situações do presente em que aconteceu qualquer coisa, mas eu não expressei, eu não senti, eu não me permiti sentir, e lá está, isso vai ficar acumulado no corpo e fica ali a drenar energia e fica ali a gerar um mal-estar, porque é um mal-estar primeiro subtil, depois pode se transformar em ataques de pânico, em ansiedade mais generalizada ou em outras doenças. Porque é um pedido de ajuda, tipo, olha para mim, eu estou aqui, preciso de ser sentida, preciso de ser extravasada, preciso de ser gerida, preciso de ser reconhecida, isto falando das emoções. Quantas de nós não reprimem as emoções? E às vezes emoções de anos e anos e anos. Sem dúvida. E a energia, a emoção é energia. Aliás, em inglês, emotion, eles até dizem que é energy in motion. Exatamente. Energia em movimento. Exatamente. Ela precisa de movimentar-se. Quando nós a reprimimos, nós estamos a colocar uma grande energia condensada num local do nosso corpo. E não é à toa que às vezes vêm dores em determinadas zonas, que têm a ver com determinadas emoções. Portanto, estar atento a isso e trabalhar para extravasar, para lidar, para gerir, para sentir as emoções. E procurar, às vezes até com terapia, com outro tipo de acompanhamento, situações do passado que precisem de ser olhadas e que precisem de ser sentidas ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Depois, o exercício já falei, falta de atividade e exercício físico, expectativas irrealistas, aquilo que nós também já falamos de termos, às vezes, expectativas demasiado altas e demasiado rígidas em relação a determinadas coisas ou pessoas, porque às vezes as expectativas são em relação aos outros, e isso é um caminho para o fracasso, porque eu posso esperar uma coisa do outro, mas se a minha expectativa é rígida e se eu não aceito mais nada, muito provavelmente eu vou me desiludir. Porque nós não controlamos os outros, nem os outros, nem os nossos filhos. Certo. Portanto, temos que largar essa expectativa de que vamos Os conseguir. animais. Vamos conseguir. Às vezes tem a nós próprios que Exatamente. é a coisa mais. Eu acho que é aqui uma coisa tão antagónica que é, nós queremos tanto controlar os outros e gastamos tanta energia a querer controlar os outros, energia que podíamos canalizar, não para nos controlar, mas para conseguirmos gerir melhor a nós próprios. Desenvolvermos, não é? Mas nós colocamos no outro, nós colocamos fora, e é fora, é o outro, é as muita situações, projeção, não é? e nós temos é que olhar... Qual é o problema? É que os nossos olhos são virados para fora e nada virados para dentro. Sim, por isso é que muitas vezes é importante fechar os olhos, porque nós fecharmos os olhos também vemos lá dentro. É isso mesmo. E também podemos olhar para o papel e transpor o que vem dentro para fora. Ou seja, não necessitamos necessariamente de estar a olhar para o outro e a querer controlar o outro. Porque vocês podem continuar a querer controlar os outros e vão continuar a ficar frustradas, ansiosas, estressadas, porque não dá. Lamento, não dá. O máximo que podem fazer é influenciar. Aquela influência positiva, não é? Ou negativa. Certo. Mas isso nós não queremos, mas às vezes também acontece. Depois, traumas e situações do passado não processadas, também já falamos aqui. O diálogo interno negativo, derrotista e dramático, ou seja, aquelas pessoas que fazem filmes de terror infinitos na cabeça delas, acontece uma coisa, elas já estão a catastrofizar, não é? A criar ali todo um cenário ainda pior do que aquele que está a acontecer. As pessoas que dizem lá está constantemente nada me corre bem, porque é que isto me acontece a mim, os outros estão contra mim, isto não faço nada de jeito. Este diálogo que lamento, mas vai continuar a acontecer, não é? Sim, e não é só isso, claro que isto gera ansiedade, porque imaginem, se vocês estão constantemente a falar convosco e se aquilo que dizem a vocês são coisas negativas, são coisas que vos deitam abaixo, como é que vocês podem querer sentir-se bem? E depois vem aquela questão também da confirmação, não é? Porque quando acontece algo errado, vem confirmar. A Brené Brown dizia que se tu olhares para o mundo à tua volta e quiseres alguma evidência que tu não és tão bom como aquilo que pensas, tu vais encontrar. Claro que o nosso radar, o nosso sistema de ativação reticular, que é o nosso filtro cerebral, ele vai procurar aquilo que está em coerência com aquilo que eu já penso e vai confirmar tudo aquilo, ou seja, para eu procurar novas evidências eu preciso começar a mudar aquilo que eu penso e não dá para fugir daí, não dá. Claro que eu digo, a base é aqueles hábitos, porque aquilo é fundamental e claro que se eu também consumo muito conteúdo negativo, o meu diálogo interno também será mais negativo, não é? Não dá para fugir, mas depois também precisamos trabalhar muito naquilo que dizemos sobre nós e o primeiro ponto é estar alerta, é estar atento, é ouvir com atenção aquilo que estamos a dizer e perceber, caraca, é isto que eu quero dizer a mim? Eu dizia isto à minha filha ou à minha melhor amiga?
Que eu digo sempre, tipo, se não dizias à tua melhor amiga ou à tua filha, então não digas a ti. E às vezes só o facto de verbalizar ou pôr no papel aquilo que nós próprios dizemos, nós só pensamos, isto é mesmo ridículo, como é que eu digo isto? E é o primeiro passo, não é? Questionar é o primeiro passo para mudar. Sem dúvida. Não é? Portanto, muito importante este diálogo interno. Depois lá está, querer mudar aquilo que não pode ser mudado, sejam os outros, sejam as circunstâncias externas, seja o passado. Quantas pessoas não vivem uma vida em conflito porque querem mudar o passado? E o passado, por muito mal que tenha sido, não dá para mudar. Não dá. E enquanto vocês continuam a carregar o passado, vocês estão a trazer o passado para o presente. É preciso aceitar o que foi. E eu sei que isto é muito mais fácil dito do que feito, mas é preciso mesmo terem esta consciência. Se querem mudar o passado, estão a querer controlar uma coisa que não dá para controlar. Porque já foi. Já foi. E às vezes é preciso sentir, é preciso chorar, e vocês podem aceitar o passado e não gostar do passado. Aceitar não significa gostar. Certo. Foi o que foi, e foi uma merda. Mas foi, e eu aceito que foi assim e sigo em frente. Não é? Porque não aceitar não é como uma cliente minha teve esta consciencialização e eu achei muito interessante, que é aceitar não é resignar. Também não é, eu tive um passado de merda, então estou condenada a ter uma vida de merda. Não. Ok, foi uma porcaria, mas eu agora, a partir de agora, eu tenho mais poder, eu posso fazer diferente, eu posso aprender, eu posso criar novas realidades. Portanto, muita atenção a este querer controlar aquilo que não pode ser controlado. Seja o futuro, não é? Quando nós falamos de querer antever e controlar o futuro, seja os outros, seja o passado, seja as circunstâncias externas. Eu não controlo se está calor, se está frio, se está chuva, se existe guerra aqui ou acolá, eu não controlo as decisões do governo. Há tanta coisa que nós não controlamos, mas também há muita coisa que nós controlamos. E nós precisamos mudar o foco daquilo que não controlamos para aquilo que controlamos. E já dizia o Rafiki ou Simba no Rei Leão que às vezes o passado pode doer. Portanto, muitas vezes dói. Mas tu podes, lá está, aprender com ele ou não. E seguir em frente, Sim. sem dúvida. Já estou quase a acabar. Depois, outras coisas que também já falei, que é a ansiedade e o stress, lá está, podem ser sinais de que alguma coisa não está bem na tua vida e que tu precisas olhar para elas. E aqui é preciso investigar o que é que será, porque podem ser mil e uma coisas. E depois, determinadas pessoas no presente que podem gerar-te essas, não é, pessoas que às vezes não estão alinhadas ou que até têm aquele perfil mais passivo-agressivo ou mais manipulador e que tu, de certa forma, à beira delas ou depois de estar com elas te sentes mais em baixo, ou quando sabes que vais estar com aquela pessoa, sentes um desconforto, sentes uma ansiedade. Isto podem ser indicadores de que se calhar tens que perceber se esta relação é saudável ou não, se precisas colocar limites também em relação a esta pessoa e à forma como ela te trata. Situações mal resolvidas do passado, às vezes também com pessoas, e que gera ali aquele mal-estar que fica ali tipo meio em banho-maria, mas que está ali e que nós precisamos de olhar. E claro, situações novas vão sempre gerar stress e ansiedade, faz parte, e a ansiedade e o stress, eles manifestam-se no nosso corpo e depois nós podemos assumir controlo e não deixar que essas emoções tomem conta de nós, que é muito importante. Boa. Bem, e já, vocês, estavas a dizer, não precisam falar mais nada porque eles estão a adorar. Portanto, eles e elas estão a adorar, estão a aprender imensa certeza relativamente aqui ao stress e à ansiedade. Mas, como resolver? Já enumeraste aqui imensos dos métodos, comecem sempre pelo mais simples, não vale a pena querer fazer grandes mudanças. No básico, as pessoas querem coisas milagrosas, mas a realidade é que a maior parte das melhorias são mudanças pequenas, não é? simples, sim, as coisas básicas, não é? O estar na natureza também não falamos, mas que é muito importante, certo, a alimentação, o sono, os estímulos que nós temos, as conversas, isso é o básico, o exercício é o básico. E no fundo é começar pelo básico para depois, realmente claro, tentar trabalhar melhorias. ali a questão da mentalidade, daquilo que nós pensamos, estarmos atentos ao nosso diálogo interno, as relações que nós temos também influenciam muito, portanto, olhar para a qualidade das nossas relações, para as interações que temos, tudo isso influencia. Depois olhar para os valores, depois podem ir atrás, ver o episódio que nós falamos sobre isso, porque é um fator muito importante na forma como nós nos sentimos, que depois outras práticas de respiração, de meditação, tudo isso também ajuda de uma forma constante, não é? De uma forma frequente, isso depois vai mudando também a nossa resposta aos desafios, aos estímulos. A questão de nós nos expormos a coisas desafiantes, porque a melhor forma de nós realmente conseguirmos ter mais capacidade de lidar com desafios é expondo-nos a desafios. Sem dúvida. O trabalhar a nossa autoestima e ter cuidado com aquilo a que nós agregamos o nosso valor, não é? Com as nossas âncoras de autoestima, também é extremamente importante. Depois,
Há aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que eu ouvi já há uns tempos, que é os sintomas, por exemplo, se nós vamos fazer uma coisa nova, ou se nós temos medo de fazer alguma coisa, isso vai gerar ansiedade, não é? A questão interessante é que se vocês, por exemplo, imaginem que, não sei, se calhar pessoas não gostam de música, mas imaginem que vão ver um artista que gostam mesmo muito. Aquilo que vocês sentem no vosso corpo, as borboletas na barriga, as mãos a transpirar, o coração a bater mais forte, tudo isso são os mesmos sintomas da ansiedade. Só que a interpretação do nosso cérebro é diferente, porque nós sentimos que estamos entusiasmados, porque nós fazemos uma coisa fixe, que queremos muito fazer, e temos exatamente os mesmos sintomas físicos. Mas o que faz diferença na forma como nós lidamos com eles é o rótulo que nós lhe damos. Certo. Porque não é eu estou entusiasmada, no outro é eu estou com medo. Ok. Ou eu estou ansioso. E então, um shift que podem fazer é este mesmo, que é, quando começam a sentir os sintomas, sei lá, em relação a alguma coisa nova, por exemplo, vou dar uma palestra, vou dar uma aula, vou começar um curso novo e estou com pessoas desconhecidas e isso gera-me ali algum desconforto. Certo. Em vez de eu pensar, estou mesmo ansioso por causa disto, podem ressignificar e substituir, porque os sintomas são os mesmos. Então, tipo, a boca seca, o coração bater forte, o frio na barriga, tipo as borboletas, tudo isso é igual. Sem Fisiologicamente é igual. Então vocês podem dizer, estou mesmo entusiasmado por começar esta nova etapa da minha vida, ou estou mesmo entusiasmado porque isto é importante para mim. A ansiedade muitas vezes também significa que aquilo que nós vamos fazer nos importa. Sem dúvida. É importante para nós. E quando nós fazemos esta ressignificação, conseguimos depois que ela não escale de uma forma que nos faça perder o controle. Sem dúvida. Claro, depois outro mecanismo que eu também aprendi para lidar com a ansiedade, todas as respirações são úteis, respirações, não é todas, mentira, as respirações profundas são úteis, porque se eu respiro aqui, normalmente quando eu estou ansiosa eu respiro para esta zona aqui de cima, né? Estas não são úteis, porque estas aumentam o estado de ansiedade. Quanto mais eu respiro para aqui, mais ansioso eu fico. Ok. O que é útil é quando eu faço uma respiração mais profunda, ou seja, quando eu respiro fundo para a barriga, a minha barriga enche e depois eu deito fora. E depois aqui, o que eu queria dizer é que tem várias respirações, pode ser, inspiram em 4 tempos, expiram em 8, inspiram em 4 tempos, sustêm em 4, deitam fora em 4, mantêm sem respirar em 4, que é box breathing, também que é uma técnica de respiração. Mas há uma técnica de respiração que um psicólogo partilhou que eu achei interessante e depois até estive atenta, porque ele disse que é ele chama-lhe o suspiro fisiológico, que é o que nós fazemos quando estamos a chorar, que é, espera aí. É aquele, não é? Aquele que nem Sim, que nós inspiramos 2 vezes e depois expiramos devagar. E então ele sugere, quando estamos a sentir a ansiedade, primeiro identificar no corpo onde é que ela está a surgir e dizer, tipo, ok, isto é um alarme. Ok. Não significa que haja perigo, é um alarme no meu corpo. E depois utilizar esta respiração, que é 2 inspirações rápidas, e depois juntar os lábios e quase como se fosse um pneu furado a deitar o ar fora, vocês fazerem assim. Ok. Outras 2 técnicas que eu ouvi ontem, também muito interessantes, é, para além da respiração, que podem usar qualquer uma, mas eu achei esta interessante, e às vezes quando a minha filha está a chorar, e quando ela se está a acalmar, efetivamente este suspiro acontece, que é 2 inspirações e uma expiração mais longa. E aqui é importante que a expiração seja mais longa que a inspiração. Mas outras 2 técnicas é beber água, porque lá está, quando estamos numa situação de alerta, não vamos beber água. E ao bebermos água, quase quebra ali exatamente, o ciclo, não é? dizemos, não, afinal não é assim tão alerta porque eu estou a beber água. Exatamente. E outra sugestão também é molhar as mãos e os punhos, pôr em água fria. Portanto, respirar, pôr em água fria e beber água. Juntando, claro, depois ao nosso diálogo interno, porque se na minha cabeça eu estou a dizer isto vai correr mal, eu vou me sentir mal, vai ser uma vergonha, claro que eu posso fazer isto, mas continuo a pensar isto vai ser difícil. Então eu também tenho que estar atenta e dizer, tipo, calma, respira, falar na terceira pessoa, calma Susana, tu consegues, respira. Este quase diálogo de coach, de treinador, não é, que tu tens contigo mesma, também é uma excelente estratégia para conseguir, no momento da crise, não é, ou do início da crise, porque quanto mais rápido vocês se aperceberem dos sintomas e mais cedo aplicarem isto, melhor conseguem gerir as situações. Sem dúvida. E lógico que o ressignificar e perceber que a ansiedade e o stress vão surgir não significa que vocês tenham algum problema, significam que são seres humanos funcionais certo. E perceber que não precisam de ser controlados por ela.
E este é um trabalho constante porque lá está, há situações circunstanciais e há situações mais profundas que precisam de ser olhadas e trabalhadas e muitas vezes pode haver situações em que precisam realmente procurar ajuda profissional e o melhor que têm a fazer é procurar, porque a vossa qualidade de vida vai melhorar imenso, as vossas relações, o vosso desempenho e às vezes são mudanças para ir tendo aos pouquinhos e para ir calibrando e percebendo como é que nos estamos a sentir. Sem dúvida. E pegando aqui também neste gancho, que realmente são pessoas, isto é perfeitamente normal, e falando aqui um bocadinho das nossas experiências pessoais, e eu vou falar aqui de duas situações. Por exemplo, me aconteceu, a Sana estava a falar naquilo que é, por exemplo, palestrar, fazer apresentações. Por exemplo, eu dou formações, a Sana também presenciais, mas é óbvio, quando fui dar a minha primeira formação presencial, ter que receber as pessoas, ter que falar com elas, por muito que eu gostasse, é óbvio que aquilo é um momento de desconforto, porque tu vais expor às pessoas, porque as pessoas vão olhar para ti, para a forma como tu estás vestida, para a forma como tu falas, e por muito que se treine, a verdade é que estas borboletas na barriga vão existir. E eu, nesses momentos, como me divirto tanto, eu acho que aqui é efetivamente isso. Por muito que eu nunca tenha passado pela experiência nessa primeira vez de fazer uma apresentação, ou por muito que eu nunca tenha dado uma formação, vou dar a primeira vez, a verdade é que a preparação é primordial, tentarmos preparar ao máximo e depois surfar a onda, não é? Porque é que eu estou aqui? Como é que eu me posso divertir com isto? E claro que eu aprendi imensa coisa, não é? Aprendi como comportamentos, reações, que coisas correm mal, que às vezes as apresentações não funcionam, que às vezes não sabes responder a uma pergunta, enfim, é vida a acontecer e há coisas que nós não conseguimos controlar, mas ainda assim há sempre aprendizagem. E eu lembro-me disso sempre com muita curiosidade, e quando vou por esses momentos eu vou com curiosidade e vou para me divertir, porque se em algum momento eu conseguir me divertir e surfar a onda, eu já vou retirar ali, obviamente, aprendizagens, e nunca vai ser como vocês estão realmente à espera, mas saímos de lá mais forte. Eu sinto sempre nesses momentos que saio de lá mais forte e com outra robustez. Mas sim, também já tive episódios de stress, de ansiedade, de ataques de pânico no trabalho, e é muito curioso esta questão de olharmos para trás e tentarmos analisar, porque só muito tempo depois, porque ok, aquilo passou, foi um episódio, fui para o hospital, receitaram-me um Victan para eu tomar em SOS, e pronto, ok, está tudo bem. A verdade é que nunca mais precisei, mas depois, meses depois, até anos depois, começo a olhar para trás, e aquilo que eu começo a perceber é que situações emocionais vividas no meu trabalho, mal resolvidas, que eu pura e simplesmente enterrei num sítio cá dentro, nunca mais queria olhar para ela, mas como é o meu trabalho e eu tenho vários elementos que me vão lembrando de certas coisas, de certos episódios, de certas pessoas, obviamente que aquilo nunca é trabalhado, e aquilo numa acumulação, eu acho que esse ataque de pânico vem numa altura em que até nada fazia prever, porque, olha, não veio numa altura em que eu estava propriamente com muito volume de trabalho, em que algo denunciasse, mas eu acho que foi aqui um limite do meu corpo que disse, ok, olha, isto não dá mais, tens mesmo que olhar para isto. E foi aí que eu realmente percebi, claro que eu só faço esta análise muito tempo depois, porque tu no olho do furacão nem sequer te estás a perceber, mas é muito curioso porque eu saí do meu trabalho e só o facto de eu chegar cá fora, acho que já te disse isto, eu respirei ar puro. Engraçado como os meus sintomas, eu liguei para o SNS, eu achava que estava a ter um ataque cardíaco, literalmente, eu senti formigueiro no corpo, a menina que atendeu fez todos aqueles testes, mas consegue andar, e agora mexa as mãos, e agora não sei o quê, filme mesmo, assim, uma coisa surreal. Eu saí cá fora, eu melhorei logo, eu diria que 60%, só o facto de respirar ar puro, só o facto de sair fora daquele ambiente, e é realmente muito curioso como, olhando para trás, eu consigo perceber o porquê que aquilo aconteceu, não é? O que é que se calhar leva à origem. E tu falaste aqui de uma coisa que eu também acho importante, que é deitem para o papel. Às vezes nós precisamos mesmo de trazer cá para fora, e eu até posso não me sentir à vontade de procurar logo ajuda, ou de falar com aquela pessoa, ou de procurar um terapeuta, ou até, é um assunto muito delicado, não quero falar com ninguém. Então escrevam, deitem cá para fora, deitem com as vossas palavras, dissertem, e vai ser doloroso se calhar em alguns momentos, faz parte.
E um o ser método. doloroso é bom, porque é sinal que se estão a permitir sentir e chorar, sim, e se sentirem raiva, tipo, Sim. partam qualquer coisa, gritem, risquem, deem murros em almofadas, ou seja, quando se permitem sentir, é sinal que estão a permitir-se passar pelas emoções que precisam de ser processadas para depois elas deixarem de ter influência sobre vocês. Deixem a dor subir, porque até eu sinto efetivamente quando estou em momentos de algum processamento que efetivamente é quase como se fosse um copo de água que está a encher, portanto a dor precisa de encher para depois... E há uma frase muito interessante que é: a única forma de ultrapassar a dor é passando por ela. E nós muitas vezes queremos fugir dela, queremos Completamente, enterrá-la, sim. queremos... Não, mas é preciso, só consegues ultrapassá-la de vez quando te permites senti-la. Sim. E escrever traz ao de cima isso. E se trouxer é bom sinal, porque é sinal que estás conectada com as emoções e que realmente está a ter o efeito que é suposto. Claro que gargalhar é bom, depois sair com as pessoas, fazer aquilo que tu gostas, Sim, mas não é? quando nós Mas- estamos condicionados por emoções e situações mal resolvidas, mesmo as gargalhadas não são plenas. E é o que eu costumo gostar, a analogia de quando nós temos muita coisa mal resolvida, é quase como se uma parte... Não sei se, eu não costumo fazer muitas analogias de filmes, mas o Homem-Aranha, aquele que é preto. Sim, E eu gosto muito desta analogia em que quando nós temos muitas situações do passado mal resolvidas, muitas emoções reprimidas, muita mágoa, muita revolta, muitas situações por perdoar, é quase como se uma parte do nosso coração estivesse a ficar preta. certo. E por muito que nós até tenhamos momentos felizes, nós também não nos permitimos e não conseguimos viver essa felicidade de forma plena, porque uma parte do nosso coração não consegue. Aquilo não Está, entra. exatamente. E então, claro que gargalhar é bom, seja em que momento for, e o humor também é uma estratégia para lidar às vezes com os desafios e tem os seus benefícios, só que se nós não conseguirmos curar, limpar, eliminar, integrar aquilo que nos está a fazer mal e que está em segundo plano, mas está a consumir energia, está a impedir-nos de ser verdadeiramente felizes, de estarmos verdadeiramente plenos. Se nós não trabalharmos isso, por muito que a gente dê gargalhadas, se calhar Não são vai, aquelas gargalhadas vazias, e isso vê-se tantas vezes, não é? Quantas pessoas não são pessoas aparentemente super felizes e sorridentes e bem dispostas e depois são aqueles que muitas vezes cometem suicídio, não é? Basta ver os palhaços, não é? Portanto o Portanto, palhaço, aquela... é preciso também ter atenção a isso, não é? Porque eles riem e fazem rir, mas por dentro, não é? Estão... Tantas vezes, sim, é verdade. Por isso, sim, gargalhar é ótimo, mas Como um todo, no todas sentido as de como um todo. emoções são feitas para ser sentidas, não são só as emoções, e entre aspas, positivas. Porque todas elas têm o seu propósito e precisam de ser sentidas. Exatamente, sem dúvida. E tu, Susana, queres partilhar Olha, algo posso mais? partilhar 3 situações assim muito rapidamente em que senti ansiedade. A primeira, não sei se foi a primeira, não sei se foi por ordem, mas acho que até foi. A primeira foi quando eu comecei a trabalhar, passado pouco tempo. Felizmente tive muito trabalho e havia muitas oportunidades e eu estava a trabalhar muito. Então trabalhava de segunda à sexta, para ir das 8 da manhã às 8, 9 da noite, trabalhava aos sábados, às vezes até aos sábados de tarde, então sobrava-me tipo sábado à noite e domingo. A Susana é uma workaholic em recuperação, É, exatamente. Mas houve uma altura, já há bastante tempo, isto foi pouco depois, sei lá, para aí 2 anos ou 3 de eu ter começado a trabalhar, que eu comecei a sentir-me assim incomodada, ansiosa, tipo, com mal-estar. E eu comecei a pensar, fogo, porquê? O que é que se passa? E depois eu percebi porquê, mas só percebi algum tempo depois. Porquê? Porque quando eu era pequena, o meu pai trabalhava muito. A minha mãe também. A minha mãe, a partir dos 6 anos, foi para dos meus 6 anos, foi para um supermercado, então trabalhava imenso. Eu quase nunca via a minha mãe. Mas eu até associo mais ao meu pai, porque o meu pai tinha um trabalho das 9 às 6h30 e depois ia trabalhar à noite. Ok. Até às 10 e tal. E depois ao sábado de manhã Nossa. também trabalhava. E eu dizia assim quando era pequena: eu quando for grande não quero ser assim. Eu quero ter mais tempo às pessoas. E naquela altura foi o meu corpo a dar-me sinal de que calma, tu estás a fazer aquilo que tu disseste que não querias fazer. Porque tu não estás a ter quase tempo, tu estás a viver para trabalhar. E não era isso que tu querias, até porque lá está, eu senti falta dos meus pais, não é? E eu queria viver mais a vida, não queria só trabalhar. Então depois eu tomei algumas medidas para reduzir o trabalho, um bocado, depois reduzi mais para a frente mais um bocado e tenho estado a trabalhar nisso, mas a partir do momento em que eu me apercebi, foi tão evidente aquele conflito que eu estava a ter entre os meus valores e o meu comportamento,
que gerou mesmo a ansiedade, gerou o mal-estar, e eu olhei para aquilo e percebi, ok, já entendi o que é que me estás a querer dizer, vou mudar alguma coisa, e mudei. Depois, outra situação foi quando eu comecei a sentir, assim, tipo, quase aquele início de ataques de ansiedade, mas não estava a perceber porquê, porque a minha vida estava toda bem, tipo, eu tinha trabalho, estava bem, não sei o quê, depois eu apercebi-me que estes ataques de ansiedade vinham por eu estar a querer ajudar uma determinada pessoa, não é? Da minha vida, e queria ajudar e quase que estava a trazer os problemas dessa pessoa para mim. Ok. Então a ansiedade não tinha nada a ver com a minha vida em si, mas tinha a ver com a vida da outra pessoa, os problemas que ela estava a viver e eu querer ajudar. E quase que eu estava aqui, exatamente, quase que eu estava aqui a sentir e a sofrer pela outra pessoa. E também foi um momento em que eu disse, calma aí, que isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu estou bem, mas não estou a conseguir estar bem e estou-me a sentir ansiosa e ter quase ataques de pânico por causa da vida da outra pessoa. E outra pessoa que não está a fazer a parte dela para melhorar a vida dela. E aí também coloquei limites e disse, chega, a partir daquele momento eu disse, chega, tipo, ok, eu ajudo naquilo que eu puder, mas a pessoa tem que fazer a parte dela e a vida dela não é minha, portanto deixa-me distanciar. E também tomei uma atitude em relação a isso. E outra situação foi parecida com a da Joana, não das formações, porque quando eu fui dar a formação já estava muito mais tranquila em relação a isto, mas foi antes, porque eu, durante o meu tempo de escola, sempre tive muito receio em falar em público. Não parece, mas tive. Eu tinha mesmo muito medo de falar em público, até que eu acabei o meu curso. Sim, acabei o meu curso. E eu disse, isto tem que acabar. Não faz sentido eu estar a ser limitada por isto. Até porque eu gosto de falar e essas coisas. Não se nota nada. Então o que é que eu disse? O que é que eu decidi fazer? Tinha acabado o curso, tinha feito uma tese de licenciatura. E a tese era um artigo científico. Abriram candidaturas para uns, na área da saúde e nas outras áreas também deve haver, mas na área da saúde há congressos e coisas assim, em que há palestras e pósteres. E eu tinha-me candidatado a uma palestra, a um póster, tipo a ter o meu póster numa cena no Reino Unido e foi aceito. Mas na altura o meu pai não me deixou ir e eu não fui. Pronto. Mas depois candidatei-me, estava na onda disto, houve uma em Lisboa. E eu estava a preencher o formulário de candidatura com a minha tese e não sei o quê, e depois lá dizia póster ou apresentação oral. E eu disse assim, vou pôr os dois, seja o que Deus quiser. E fui selecionada para a apresentação oral, num congresso que era European Conference of Physical Medicine ou qualquer coisa, pronto, Congresso Europeu de Medicina Física e Reabilitação. Era em Lisboa, no Estoril, e eu fui aceite para a coisa oral, que eram 10 minutos em inglês. Uou! Tinha médicos, fisioterapeutas, tudo, tipo, coisa. Numa Também sala... em cima, andaste logo lá para cima, não Mas foi? eu também... Há pessoas que vão da zona de conforto para a zona de crescimento. Eu vou logo para a zona de pânico. A minha forma é essa. Pronto. Eu lanço-me e depois monto paraquedas na queda. Foi o que eu fiz. Mandei para as minhas orientadoras, para elas me ajudarem a fazer a apresentação em inglês, porque estava tudo em português, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, e eu lá fui, não estava ninguém conhecido, aquilo pagava-se, ou seja, quem estava era tudo especialistas. Aquilo tinha várias salas, era uma sala, tipo uma sala de aula, não era uma sala gigante, mas tinha lá pessoas. A pessoa sobe ao palco, tem aquele painel a contar o tempo, tens o púlpito com as cenas, a apresentação. Eu lembro-me como se fosse hoje. E eu a respirar ofegante, tipo com a boca seca, quase com aquela sensação de que toda a gente está a perceber que tu não estás a conseguir respirar e que tu não estás a conseguir falar, as mãos a transpirar, o tempo a passar, ainda por cima eu falo muito, 10 minutos era muito pouco, mas eu lembro-me perfeitamente do momento em que eu disse, calma, Susana, respira. E eu parei, respirei fundo e continuei. E cheguei ao fim. Não faço ideia da cara das pessoas, não me lembro de ninguém que estava lá. Até nós bloqueamos normalmente essas coisas. Mas para mim aquilo foi um desbloqueador, porque eu disse, se eu conseguir fazer isto em inglês, em frente a especialistas, eu era uma miúda, tipo, tinha pai 22, 23 anos, tinha acabado o curso há pouquíssimo tempo, estava a trabalhar há pouquíssimo, em inglês, que eu falava melhor inglês antes, mas mesmo assim já não era uma coisa muito recorrente. Sim. Eu disse, se eu conseguir fazer isto, eu consigo fazer qualquer coisa. Pronto. De falar em público, e a partir daí desenvencilhei-me do meu medo de falar em público e depois apresentei a tese de mestrado super tranquila, super segura, e quando fui dar aula estava nervosa, mas já não teve nada a ver porque eu já tinha passado por aquilo. Sim, mas tu também mandaste logo assim para uma hora da mestrado podia haver. Então eu senti mesmo tipo a boca seca, dificuldade em respirar, pois é aquela sensação que nós temos que parece que toda a gente está a perceber daquilo que nós estamos a sentir, e eu acho que isso ainda é pior. Depois a partir do momento em que eu comecei a pensar isso, eu disse, calma, respira e concentra-te. E depois já correu melhor, porque se eu me continuasse a focar, as pessoas estão-se a perceber, tipo, toda a gente está a notar, a minha ansiedade ia aumentar,
E Era seria muito muito pior, pior. não é? Portanto, Sem respirei e resolveu-se. E resolveu-se. Sem dúvida. Fez. Não foi nada, não foi muito bem feito, mas fez. Sobrevivi. Completamente. E pronto. Bem, já estamos mesmo assim na reta Sim. final. Não sei se queres fazer alguma consideração final sobre este assunto. Não, assim, já falámos mesmo muito. Sim, eu acho que deviam enviar este episódio depois para aquela Exatamente, pessoa partilhar, só porque fala é de sinal stress, que realmente se preocupam e aqui Com tem ela, muitas sem estratégias úteis. Verdade. Agora, como qualquer outra coisa, usem alguma coisa daquilo que ouviram aqui, porque senão também não muda nada. Exatamente. E outra coisa que é importante é, independentemente de terem vivido com ansiedade e stress constante até agora, não estão condenadas, nem condenados a viver o resto da vida assim. Isso não vos define, no fundo. Exatamente, portanto Sem dúvida. podem mudar. É possível mudar e podem deixar de ser pessoas ansiosas. Ansiosas, Tá bem? não é? É isso mesmo. Pronto, então agora vamos. Eu hoje trouxe um baralho novo. Ok. Tem cartas mais simples. Vamos tirar cada uma carta que vai ter uma mensagem, não é? Vocês vão escolher a carta 1 ou 2. A 1 é da Joana Ok. e a 2 é a minha. Oh, que fofa. Podes dizer. Posso? Então, a carta diz assim, em vez de taking on é alimentar, não. De assimilar, Assimilar, ficar não é? com. Sim. Exatamente, ou seja, quase permitir o medo dos outros, eu vou refletir amor. Portanto, Sim. eu vou ser amor, eu vou transmitir amor. Muito bem. Muito bonito Portanto, mesmo. uma mensagem. Quem ficou aqui com a carta 1, esta mensagem é para vocês. Verdade. E agora, olha, também é bonita esta. Então, Não sei se me queres mostrar aqui a ilustração. sim, elas são mesmo Porque bonitas. são bonitas. São muito bonitas mesmo. E a carta número 2 diz: eu estou em sintonia com o fluxo da vida. E é muito isto, deixar-nos também ser levados pela vida, não sem que sabemos Sem para onde rédea, não é? queremos ir, Claro que sim. mas permitirmos-nos viver o dia a dia sem querer controlar tudo, não é? Lá está, surfem a onda. Surfem também a onda e divirtam-se. Muito gira. Espero que tenham gostado. Fiquem por aí, enviem este episódio e não deixem à de nos dar o próxima. feedback Beijinhos. também. Obrigada, beijinhos. É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho.